essa pressão ela é necessária porque a partir dessa diferença de potencial, a partir dessa pressão, é que o sangue vai poder circular pelos diversos tecidos, né? Então, esse é o ponto-chave. Bom, nós vimos as pontes cruzadas, a gente já conhece aquele mecanismo de contração da fibra muscular. Ela é essencialmente idêntico ao que a gente viu lá no músculo estriado esquelético. A diferença é que o músculo cardíaco ele tem um processo de autoexcitação, e aí nós vimos o gráfico do, do potencial elétrico de uma fibra muscular do miocárdio. Tá? Então aqui a gente percebe, olhando aqui o miocárdio, que nós tínhamos a fase 4. Essa fase 4 corresponde à fase elétrica, ou seja, é a fase em que a célula, essa célula aqui, ela vai estar polarizada, ou seja, ela vai estar mais eletronegativa dentro, imediatamente próxima à membrana, como a gente pode ver aqui, e fora a gente vai ter um acúmulo maior de cargas positivas. Normalmente essa carga positiva é a pessoa do sódio, né? Então, quando inicia-se o movimento de abertura dos canais iônicos, ou seja, os canais de sódio, esses canais eles superam os canais de potássio que estavam saindo, vazando constantemente. Como o potássio é positivo e sódio é positivo, então o sódio ele ganha essa corrida em relação ao potássio, de maneira que, mesmo saindo o potássio, como a gente pode estar vendo aqui, a quantidade de sódio que entra é muito maior. E como é algo muito rápido, bem agudo, essa fase aqui ela dá um pico, uma explosão, tá? Que é a chamada fase zero. Então essa fase é a fase que a gente via lá em neurônio, na parte de neuro, como sendo a fase da despolarização, que era o potencial de ação. E aqui é exatamente a mesma coisa. Quando chega nesse ponto máximo aqui, isso aí varia de acordo com o potencial da célula, a gente tem um momento em que o potássio ele volta a ganhar essa corrida. A gente pode lembrar o seguinte, esse potássio continua saindo sempre da célula. Aqui não foi colocado, mas esse potássio aqui ele continua saindo o tempo inteiro. E o sódio, quando ele está propício para ele entrar, ele entra de uma vez só. Então ele dá esse spike. E aí, no momento que ele começa a voltar para repolarizar, esse momento é exatamente o momento em que o potássio está saindo da célula, ou seja, se o potássio é positivo e ele sai da célula, mesmo tendo entrado sódio aqui, que agora já não está mais entrando sódio, então o potássio ele continua vazando da célula. Então, se ele é positivo, o sódio é positivo, digamos que tenha entrado 20 moléculas de íons de sódio, se sair 20 íons de potássio, vai ficar no 0 a 0, correto? Vai ficar exatamente como estava antes. E se entraram, digamos, 20 moléculas de sódio e saíram agora 100 de potássio, é óbvio que a deficiência de carga positiva ela vai se estabelecer. Então a tendência é que dentro da célula comece a voltar a ficar negativa. Essa é a fase 1. Só que aqui tem uma parte muito legal do músculo cardíaco, que é aquela fase do platô que a gente falou lá atrás, né? Então nessa fase aqui, a gente vai ter a célula vai estar propícia para a entrada de cálcio. Aí nesse ponto agora, a gente vai ter um contrabalanceamento da quantidade de cálcio entrando com a quantidade de potássio saindo. Isso aqui é... Bom, cálcio é positivo, potássio é positivo. Pensa bem agora o seguinte, o potássio estava saindo, sempre está saindo da célula. Digamos que estivesse saindo 20 íons de potássio e resolveram entrar 20 íons de cálcio. Como é que fica a carga aqui dentro? Você tem 20 saindo, 20 entrando. Ambos são positivos. Quando eu subtrair 20 de 20, vai ficar o quê? Zero. Então, nesse caso, a gente vai ver que esse ponto aqui do 1 até aqui, essa fase 2, é um momento onde não está acontecendo nada de diferença de potencial. Ou seja, o potencial aí é exatamente o mesmo. A célula ela nem está disparando e nem está se repolarizando. Ela está num estado estável. Esse estado é chamado de platô. Okay? Então, o platô ele é fundamental para o funcionamento do músculo cardíaco. Então, observe aqui como a gente pode ver aqui no começo.
Aqui, ó, é exatamente a fase 4. Essa fase é a fase elétrica. Nesse momento não está acontecendo nada. Ou seja, o músculo ele vai estar tecnicamente contraído, porém ele vai estar nessa fase aqui, ó. Vai estar num processo isométrico, ou seja, ele não vai estar encurtando, embora ele esteja ainda contraído, ele não vai estar encurtando. E isso é importante. Vamos pensar o seguinte: se essa fase do 1, da fase 1, a fase 2, que a gente chama de platô, se o coração ele disparar rápido demais, vamos ver aqui, se ele disparar rápido demais, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Olha a diferença. O mesmo intervalo, se o platô for muito curto. Olha. Então, se o platô fosse muito curto, eu teria o coração fazendo 6 batimentos a mais dentro de um único intervalo. Então, isso gera uma frequência cardíaca muito maior. E aí, toda vez que o coração ele inicia uma frequência cardíaca grande, se a pessoa tem tendência à arritmia, durante um processo desse aqui em que ele está repolarizando, ele pode receber já uma nova onda de despolarização. E aí vai gerar uma maluquice no músculo cardíaco, ao invés dele pulsar, ele vai fibrilar, ele vai ficar só vibrando, tremendo. Esse sangue que entrou, ele tem que ser devolvido. Então, se está entrando mais sangue, ele vai bombear mais. Então, para que a pressão arterial não suba em repouso, o que é que esse coração vai ter que fazer? Ele vai ter que baixar. A gente vai ver, depois que a pressão arterial tem uma grandeza chamada débito cardíaco, ele vai ser uma função da frequência cardíaca pelo batimento, pelo o débito, vou botar aqui volume, o débito sistólico, certo? Então, a pressão arterial, ela depende disso aqui, depende da resistência. Se eu tenho uma frequência muito elevada, uma frequência cardíaca alta, e o indivíduo estiver em repouso, a pressão arterial, ela vai subir também. Ela tende a subir. Então, se o coração de um atleta não, uma pessoa que tem uma vida não sedentária, que faz mais atividade aeróbica e tal, esse volume sistólico aqui tende a crescer. Ó. Ou seja, a cada batimento eu vou bombear mais sangue do que uma pessoa que é sedentária. É isso que a gente chama de condicionamento físico. Essa ideia do platô é muito genial, né? Então, se eu pensar na parte da medicação, quando eu vejo um medicamento que eu quero reduzir a frequência cardíaca para evitar arritmia ou para evitar que o indivíduo tenha uma fibrilação, uma parada cardíaca, aí eu uso alguma coisa que vai atuar nesse platô aí. É bem interessante. Porque o que é que eu vou usar normalmente? Vai ser um medicamento à base de cálcio, que vai interferir no metabolismo do cálcio, já que é o cálcio que vai fazer esse platô. Então, se eu tenho uma droga que vai aumentar a oferta de cálcio, tá? Porque quanto mais cálcio estiver aqui entrando nesse processo, maior vai ser o tempo que o platô vai ficar. Agora é óbvio que eu não posso ficar com o coração em tetania, né? Porque aí vou ter uma parada cardíaca e também não é interessante. Você vai acabar tendo uma parada cardíaca e esse platô ele vai se prolongando, prolongando, prolongando até que você tenha uma parada. Tá? É um processo que também não é interessante para a gente. Mas deu para entender a ideia do platô é bem interessante. O que é que o platô vai fazer? Ele vai garantir que o músculo cardíaco não entre em fibrilação. Imagina que ele iria pulsar numa frequência tão rápida que entraria em colapso. Então, aí, quando eu falo em tetania, o que é tetania? Tetania, por exemplo, se eu peço para você erguer o braço e ficar com um peso, 1 quilo de feijão, com o braço estendido, então o potencial nos teus músculos, no músculo do braço, vai fazer isso aqui. Ó. Quando ele começou a cair, ele recebe outro estímulo, recebe outro estímulo, recebe outro estímulo. Se a gente olhar de perto, na medida que o músculo começar a fadigar, esse potencial vai fazendo assim, ó, até que o músculo cai. Você vai ver que a pessoa começa a tremer, né? Até o músculo falhar de vez. Nas academias a gente vê bem isso. O músculo começa a falhar até ele cair e você não sustentar mais o peso. Se o coração fibrila,
todos os tecidos vão infartar. Então, depois que esse músculo aqui, ele saiu do platô, que é essa fase 2 aqui, ó, tá? Então, depois que a gente sai dessa fase 2, está no momento de iniciar essa fase 3 aqui agora. Então, na fase 3, a gente já começa a perceber aqui, ó, que o potássio, ele volta a ganhar essa corrida. Então, no momento que o potássio volta a ganhar, se ele começa a sair da célula, e ele é positivo, então eu vou ter um aumento da quantidade de carga negativa aqui dentro. Vai ficar em falta. Positiva, perdão. Então, nesse caso, as cargas positivas começam a diminuir, porque o potássio continua saindo, e é suficiente para neutralizar essa quantidade de cálcio que entrou. Então, esse processo aqui já é a repolarização que a gente conhece, já é bem manjada, né? Até chegar na fase 4 outra vez, que é aquela fase que o músculo entrou em repouso. Bateu, entrou em repouso, bateu, entrou em repouso. São essas correntes, o músculo cardíaco, eu já tinha falado mais cedo que ele é um músculo miogênico, né? Então, ele não precisa do estímulo de um neurônio, por exemplo, para ele iniciar o processo de contração. Então, ele simplesmente dispara um potencial a partir dele mesmo. Então, esse mecanismo só existe por conta desses canais aqui, ó. São canais especiais a partir dessas células chamadas de células marca-passo, tá? Então, todo mundo lembra das células marca-passo que a gente viu? Cadê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui elas. Todo mundo lembra do nódulo sinusal, que a gente falou na aula anterior, né? Do nódulo atrioventricular, feixe de His e fibra de Purkinje, as aqui, as vermelhinhas. Todo mundo lembra disso. Então, esse nódulo sinusal é formado, todo esse caminho que a gente está vendo aqui em verde e aqui no átrio ventricular, a gente vai ter células musculares, são células tipo essas daqui, do músculo cardíaco, só que essas células aqui, elas sofrem uma especialização, de maneira que elas não têm função de contração, elas têm função apenas de disparar um sinal elétrico, tipo o neurônio faz, bem parecido com o que o neurônio faz. E isso elas se autoexcitam. Então, essas células são chamadas de células marca-passo. A gente não vai entrar em detalhes, que isso é mais lá da biofísica, mas é mais ou menos assim. Sódio e potássio continuam naquela guerrinha de sempre, entrando sódio e saindo potássio, só que chega um momento que o sódio entra de vez, mais rápido, ele vai crescendo numa rampa, como a gente está vendo aqui, ó, tá? E aí, no momento que a positividade no interior da célula tá no nível adequado, é esse nível aqui mais ou menos, ó, o cálcio fica propício para ele entrar. Então, o cálcio entra numa enxurrada de vez, aqui, e aí o potássio agora começa a vazar de forma mais rápida. Esse processo volta de novo e assim continua fazendo isso. Num coração normal, sem nenhum tipo de alteração, essas células marca-passo, elas vão estar. O principal marca-passo daqui vai ser esse nódulo chamado sinusal. Então, essa célula marca-passo aí, ela vai estar a uma frequência de aproximadamente 80 ppm. Ok? É aqui que entra a atividade do sistema nervoso direto sobre essas células aí. Lembra lá? Esse nódulo sinusal, ele vai receber um aporte neuronal que vai liberar noradrenalina. Então, aqui eu tenho um receptor adrenérgico exatamente na entrada do coração. Então, esse nódulo, ele continua pulsando numa frequência que, na verdade, é uma frequência até mais alta. Tá? Então, quando você precisa acelerar o batimento cardíaco, nós vamos ter um sistema de controle que fica no núcleo do trato solitário aqui em cima no tronco, que vai aumentar a oferta de noradrenalina nesse nódulo sinusal aqui, ó, nesse camarada aqui, o azulzinho. Tá? Então, esse aumento de noradrenalina faz com que o coração ele vá pulsar mais rápido, então aumenta a frequência cardíaca. É aqui que instala você vai ter o marca-passo, que é o circuito com a bateria, e ele tem vários eletrodos. Um deles vem exatamente para cima
do nó sinusal. Então, implanta isso aqui normalmente embaixo da clavícula, essa parte aqui, desce com o fio por dentro já do peito da pessoa e coloca esse eletrodo exatamente em cima do nó sinusal, bem aqui. Esses sensores aqui atualmente, eles são super inteligentes. Atualmente não, já tem. Nossa, tem séculos que eu vi um marca-passo moderno e ele já tinha sensor, inclusive, de oxigênio e de CO2. É bem interessante. Quando a pessoa começa a fazer uma atividade física que aumenta a tensão de O2, de CO2, automaticamente ele aumenta a frequência cardíaca porque está dizendo à pessoa que ela está fazendo uma atividade que demanda oxigênio. Então, esse camarada aqui, ele vai sair de cima do tronco. Deixa eu ver se eu pego ele aqui separadamente. Ó, peguei em cima dele aqui, ó, bem no alvo. Aqui tá ele, ó. Tá vendo? O que tá em azul. Então, ele vem descendo do tronco. Deixa eu diminuir mais aqui. E aí ele passa aqui por todo o pescoço, chega aqui no tronco. Ele vai deixar um ramo exatamente aqui em cima do nódo sinusal. E no momento que você está com a frequência cardíaca aumentada, e aí você libera a noradrenalina, perdão, a acetilcolina. A acetilcolina, então, ela vai reduzir o batimento cardíaco, que é o papel exatamente oposto da noradrenalina. A noradrenalina aumenta a frequência cardíaca, enquanto a acetilcolina reduz a frequência. Mas ambos vão estar disparando no mesmo lugar, que é aqui, ó, nódo sinusal. Esse nódo também é chamado de nódo marca-passo. É ele que regula a nossa frequência cardíaca. Como ele bate, em média, numa pessoa normal, a 80 batimentos por minuto, dependendo se não tiver pressão baixa, tá? E no caso de vocês, Júlia mesmo, que tem a pressão baixa, que a frequência é na ordem de 90 a 100 batimentos, é o seu nódo sinusal que está determinando esse ritmo. Tá? Então, no momento que ele dispara uma corrente, essa corrente ela circula por esse trajeto que você está vendo aqui, ó, em verde, tá? E chega nessa região intermediária aqui, que é chamado de nódo atrioventricular. Então, esse intervalo, esse tempo que a corrente elétrica leva para sair daqui, dar essa volta até chegar aqui no átrio ventricular, é aproximadamente 16 centésimos de segundos. É o tempo que a gente vai ver lá no eletro, que vai anteceder essas duas, exatamente essa onda E até essa onda Q aqui, ó. Então, esse intervalo aqui, quando a gente conta esses quadrinhos, olha, ele vai dar aproximadamente aí 16 centésimos de segundos, tá? Que é o intervalo entre a contração atrial e a contração ventricular. Então, durante esse intervalo aqui, a corrente está percorrendo esse trajeto pelos átrios até chegar ao ventrículo. Então, chegou no nó do átrio ventricular, ela ganha agora o feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, e faz o músculo dos ventrículos, com esses camaradas aqui, entrar em contração. Todo o controle aí da bomba elétrica, da bomba muscular e mecânica, vai estar sobre essa parte elétrica aí. Então, o coração você pode avaliar ele de duas formas, tanto pela parte mecânica quanto pela parte elétrica. Então, na parte elétrica, você vai ter aí o eletrocardiograma, o eletrocárdio, tá? Que é quem vai controlar o ritmo do batimento cardíaco. E na parte mecânica, a gente vai controlar aí os volumes de sangue que estarão sendo ejetados, tá? Contra a circulação. Mas é só isso mesmo na prática. Você tem sístole e diástole, que é a parte mecânica, e quem controla isso é a parte elétrica, que é formada por esse sistema nódo sinusal, átrio ventricular que a gente viu, feixe de His-Purkinje, e esses marca-passos ectópicos é aquilo que eu comentei com vocês mais cedo. Se eu tenho essa corrente elétrica aqui percorrendo todo esse intervalo, por exemplo, do nódo sinusal
até aqui, ao átrio ventricular, a gente tem esse intervalo. Imagine que no meio do caminho resolveu aparecer uma onda estranha. Vamos botar aqui. Essa onda estranha, ela começou a despolarizar. Se essa onda estranha começar a despolarizar e pegar esse meio do caminho aqui, ó, você vai perceber que ela vai estragar esse movimento das correntes elétricas que estavam passando por aqui até chegar ao átrio ventricular. Então, quando isso ocorre nos átrios, não tem muito problema, mas quando acontece aqui nos ventrículos, e se for de preferência no ventrículo esquerdo, isso pode gerar um problema enorme. Por quê? No ventrículo esquerdo, porque é a partir daqui que todo o sangue sai para a circulação arterial, né, sistêmica. Então sai daqui a artéria aorta e da aorta para todo o corpo. Então imagine que de repente do feixe de His, aqui do ramo esquerdo, apareceu uma região como se fosse uma região epilética, né, disparando aleatoriamente sem que impedindo que o restante das cargas passem normalmente por esse feixe. Isso vai gerar uma arritmia, uma quebra da ritmicidade. E isso pode levar a uma parada cardíaca, pode levar a uma fibrilação. Quando isso acontece, a gente chama isso de marcapasso ectópico, ou seja, ele está fora do lugar de onde ele deveria estar. Se o feixe, esse nódo sinusal aqui, a pessoa teve algum problema, chagas, algum do tipo, um microinfarto, e lisou o teu nódo sinusal, o que acontece? Quem vai assumir agora o batimento é quem pulsa mais rápido. Então, se o nódo sinusal ele pulsa aí numa ordem de 80 batimentos por minuto, o nódo atrioventricular vai pulsar aí na faixa de 50. Ok? Então, no caso, uma pessoa que fica com batimento sempre na faixa de 50 abaixo disso, está com insuficiência cardíaca. Esse indivíduo vai ser candidato, sim, ao marcapasso, ao uso do marcapasso artificial. Interessante. Porque esse nódo sino atrioventricular, ele é a primeira estrutura e a única a receber o estímulo elétrico quando ele vem daqui, diretamente dessa região aqui, ó. Tá certo? Então ele vem de cá de cima do nó do sino atrial e chega aqui embaixo no átrio ventricular. Então, assim, do ponto de vista clínico, você vai ter um coração saudável, funcionando normal, quando esse caminho aí ele é percorrido dentro desse intervalo de aproximadamente 16 centésimos de segundo. Então você vai olhar no eletrocardiograma, você olha lá no eletro, vai estar dentro desse intervalo, né? Hoje, na verdade, é quase tudo é automatizado, o próprio sistema ele já conta aqueles quadrinhos e já dá para a gente o valor, né? Mas mesmo assim é bom fazer. Se não fosse pela pandemia, a gente iria fazer essas práticas com o eletro também, com o eletrocardio. Então veja bem, o coração saudável, esse intervalo aí vai ser de aproximadamente 16 centésimos de segundo. Ok? Agora, se eu começo a aumentar esse tempo, passando para 20, 21, 22, aí já é indicativo de que está tendo algum bloqueio aqui no meio do caminho. Né? Esse sinal ele deve estar sendo cortado de alguma forma. Se isso acontece, eu digo que está instalado um bloqueio de primeiro grau. Tá certo? Até aí você não vai ter problema nenhum. Agora, pode acontecer o seguinte problema, tá? Você vai ter a despolarização aqui no nódo sinoatrial, que é o nosso marcapasso padrão. E aí, passou-se bem mais de 20 centésimos de segundos para que esse sinal ele chegue aqui no átrio ventricular. Dentro desse intervalo, o nódo atrioventricular ele vai pulsar duas vezes para apenas uma vez do nosso nódo sinoatrial. Então, o que é que isso significa? Que eu vou ter dois batimentos dos átrios em cima para apenas um ventricular. Isso é um processo chamado extrasístole. Por quê? Acho que todo mundo já deve ter sentido isso. Sabe aquela situação em que o coração parece que ele deu uma parada e aí de repente ele volta e bate por conta da lei de Starling? Ele tem que bater com toda a força.
porque entrou mais sangue durante esse intervalo, então ele tem que empurrar o sangue com muito mais força, com muito mais potência. E aí que é a parte interessante. Então, nesse momento, você sente literalmente como se o coração estivesse vindo da boca. Tá? Então o nome disso é extrasístole, é um assístole a mais, um assístole em que o coração ele bombeou mais sangue dentro daquele mesmo intervalo. Ele Tipo assim, praticamente faz teu coração, o ventrículo, para de bater por uma vez, tá? Os átrios, eles batem duas vezes, perdão, olha aí. Então, nódo sinusal gerando aqui em cima, ele inicia o processo, um batimento atrial, até chegar aqui, olha aí, dois atriais para apenas um. A gente viu bem aqui, ó, nessa. Olha só. Olha a extrasístole aí, ó. Tá vendo? Dois batimentos. Dois para apenas um ventricular. Então, isso vai gerar uma extrasístole. Então, bom. Todo o mecanismo, o processo do eletrocardiograma, ele se baseia no campo elétrico, na detecção do campo elétrico, na diferença de potencial, na superfície da pele. A gente não vai entrar em detalhes, porque não dá para a gente fazer assim sem ver realmente na prática, né? Mas aqui a gente vai ter o seguinte: esses eletrodos aqui formam a chamada derivação precordial. Tá? As derivações, na verdade são 12 derivações, elas vão estar ligadas o braço esquerdo com o braço direito, a derivação 1, depois braço direito com o pé esquerdo, derivação 2, pé esquerdo com o braço esquerdo, que é a derivação 3. Tá? Essas derivações aqui que vocês estão vendo, que são os eletrodos no peito da pessoa, indo em direção às costas, ele vai pegar um eixo, vai traçar um eixo tridimensional o eixo elétrico do coração no espaço, indo em direção às costas. Então, por exemplo, se eu estou olhando essa derivação 1, que é daqui do braço esquerdo para o braço direito, é como se eu estivesse olhando o coração aqui de cima, a parte dos átrios. Se eu quero saber como é que está o lado direito do coração, eu vou olhar a derivação do braço esquerdo, direito, com o pé esquerdo. E se eu quero olhar como é que está o ventrículo esquerdo do coração, eu vou olhar esse lado aqui, ó, derivação 3, ou seja, pé esquerdo com o braço esquerdo. Então é basicamente isso que o eletro faz. Você olha a parte superior, olha a parte direita e olha a parte esquerda, o lado esquerdo do coração. E as derivações precordiais, essas daqui, elas vão como se estivesse olhando o coração, o volume do coração em direção às costas. Tá? É assim que funciona. Então, vamos lá. Deixa eu pegar uma onda mais bonitinha. Você está vendo que de vez em quando aparecia uma arritmiazinha ali. Pronto, beleza, olha só. Aqui eu vou ter a onda P, tá? Essa onda P, ela corresponde à sístole atrial, ou seja, batimento dos átrios. Então você vai ter a onda P, como a gente já acabou de falar, ela vai ser o resultado do processo relacionado com as contrações dos átrios. Então, a sístole atrial gera uma onda P. Depois eu vou ter aqui a onda P. Esse intervalo da onda P, que é daqui até aqui a onda Q, Q, R e S vai formar um complexo. Tá? Esse complexo ele está relacionado, ele está ligado à contração dos ventrículos. É uma vez só. É por isso que é chamado de QRS. A gente não trata de forma diferenciada. Então, esse intervalo aqui é de 0 aproximadamente 16 centésimos de segundos. Esse intervalo. A gente conta no eletro a partir desses quadrinhos aqui que vocês estão vendo. Né? Então, cada quadrinho aqui, deixa eu me pegar o laser. Então, cada quadrinho aqui, ó, nós vamos ter, começando aqui, aí você vai, esse papel aqui é um papel milimetrado, tá certo? Então, você vai medir 0,02
segundos. Então você vai medindo esses quadrinhos, você vai contando o número deles. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai ter, se ele é dividido em 4, vai dar um quarto. Aí você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Então dá para a gente perceber que a onda começa mais ou menos aqui, um pouquinho na metade, e termina aqui antes da metade. Então vai dar tecnicamente 4 espaços entre eles. Quando eu multiplico 4 vezes 4, vai dar 0,16. Tá? Se eu vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 milímetros. Então 5 milímetros vai dar 5 vezes 4, vai dar 20, ou seja, 0,20 segundos. Então, cada intervalo desse aqui que a gente está vendo, ó, vou botar aqui de novo. Então, esse intervalinho que eu estou vendo daqui até aqui, ele contando vai dar aproximadamente 4 quadrinhos. 4 vezes 0,4 vai dar 0,16. Tá certo? Multiplicando por 5 quadrinhos vai dar 0,20. Ou seja, 20 centésimos de segundo. Esse intervalo do Q, o R e o S, compreendido entre eles, chamado de QRS, esse intervalo ele é bem curto. Você está percebendo, olha, que ele vai basicamente um quadrinho desse de 4 e um pouquinho, dá praticamente 2 desses quadrinhos aqui, ó, 2 deles. Então isso vai dar um tempo de aproximadamente 0,08 segundos. Ele é bem curto, tá certo? Esse intervalo aí é o que a gente usa para medir a frequência cardíaca, porque vai ser entre um R a outro R, dentro de um intervalo de tempo. Aí você usa isso para medir a frequência cardíaca. Tá? Daqui agora, quando eu tenho o QRS, é o momento de ter o relaxamento dos ventrículos. Esse momento, eu vou ter um complexo, um intervalo que vai do S até o T aqui, ó. Se você for contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vezes. Não chega a dar 9, dá 8 aproximadamente, né? Que é a metade aqui e metade cá. Então dá 8. Esses 8 vai dar aí um tempo de aproximadamente 0,32 segundos. Tá certo? Então esse intervalo, esses intervalos são extremamente importantes. Quando você vai fazer a leitura do eletrocardio, você faz a leitura baseando-se na forma da onda, como a gente está vendo aqui, e se baseando também na frequência, ou seja, na distância desses intervalos. São essas distâncias que irão determinar o quanto o teu traçado do eletrocardio está normal. Tá ok? Então, esse intervalo aqui, ó, de S a T, que a gente chama de intervalo ST, que é medido, ele é um intervalo fundamental, porque ele corresponde ao relaxamento dos ventrículos. Então, o coração ele entrou em sístole atrial, depois sístole ventricular, depois ele relaxa. Qual é o momento da sístole ventricular? É o QRS, momento que os ventrículos estão contraídos. Depois ele vai para a sístole atrial. Opa. Vamos notar aqui. Como a gente pode observar aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho, olha, uma onda P. Vamos começar de cá. P. Aqui eu tenho QRS. Aqui eu vou ter o quê? A onda T. Segue na sequência mais uma onda P, ou seja, sístole atrial. QRS, que é sístole ventricular. Relaxamento ventricular, que é a onda T. Vocês estão percebendo que o tempo de relaxamento dos ventrículos, por ser uma massa bem gigante, é muito maior. Tá? Aí segue agora o grande silêncio, ou seja, essa linha isoelétrica aqui, para eu chegar de novo na onda P, outra sístole atrial, e iniciar o outro processo.
Aqui a gente está vendo embaixo uns casos de arritmia. De repente um marca-passo ectópico apareceu. Você vê que ele destrói a onda, tá vendo? Então aqui eu tenho uma onda normal. Aqui já na frente houve uma destruição dessa onda. Ou seja, isso é fruto de um marca-passo ectópico. Aquela onda que estava chegando, ela despolarizou antes de chegar o estímulo naquele ponto. E aí você vai ter uma despolarização anormal naquela região. Se isso for... Vocês estão vendo que, como está anormal o batimento, então isso é uma arritmia. Vou voltar aqui de novo. Olha aí, uma arritmia, tá vendo? Bem aqui, ó. Pegou esses dois pontos aqui. Esses casos de arritmia, você não tem muito o que fazer, porque não tem como você adivinhar que aquele local ele vai entrar em um processo tardio, ou um processo antecipado, antes que o estímulo chegue pelo sistema de ativação e contração, que é ali o sinusal, depois atrioventricular e His-Purkinje. Tá? E aí você teria essa onda normal aqui, essa despolarização normal. Nesse caso, você acaba tendo um marca-passo ectópico que ele bagunça todo o traçado, que é isso aqui que a gente está vendo. Você vê que o traçado está completamente bagunçado. Bem aqui, ó. Se isso perdurar, aí você tem uma fibrilação total. É por isso que a reversão que é feita do músculo cardíaco é exatamente com esse intuito. Então você passa uma corrente aqui para levar todas as cargas das células a zero de novo, ou seja, você polariza e solta. No momento que você solta a carga, a célula ela sai do processo de polarização, dispara um potencial, entra em sístole e depois relaxa outra vez. Então, isso, a ideia é que, na maioria das vezes, vai conseguir trazer o ritmo de volta ao seu ritmo sinusal. Tá? Então, quando a gente soma aquilo que nós conversamos na primeira aula, quando eu somo aqui, ó, aqui eu tive o último momento em que o coração ele trabalhou. Olha, Q, R, S. Bem aqui. Q, R, S. Esse foi o último momento que o coração trabalhou. Você vai perceber aqui agora que eu vou ter, desse ponto em diante, do S, passando pela onda T, que termina aqui, só aqui eu já tenho 30 centésimos de segundos, né? Então lembra bem, 32, 33, depende aí da pessoa e do seu estado. Então lembre-se bem, esse intervalo todo aqui que já está me dando mais de 30 centésimos de segundo, ele ainda é somado com esse intervalo até chegar nessa onda P, que vai ser a sístole atrial. Então, tudo isso aqui, o coração está descansando. Então, quando a gente soma essa onda P com o QRS, aí você vai perceber que o coração trabalha num tempo muito menor. Então, olha só da onda P, que ela é curtinha, ela vai dar em torno de 4, 0,04, o intervalo dela, depois ela entra numa linha isoelétrica de novo. Então perceba que esse intervalo, se eu somar aqui 0,04 com 0,08, vai dar 0,12. Tá? Quando eu subtraio isso aqui, digamos, de 0,30, tá? Com mais esse intervalo aqui até chegar nessa onda P, digamos, vamos colocar aqui de aproximadamente 0,2. Então eu vou ter um tempo que o coração vai estar trabalhando em aproximadamente 0,12 para um tempo que ele vai estar descansando de mais de 0,30 centésimos de segundos. Ou seja, ele vai passar muito mais tempo descansando do que, de fato, trabalhando. Então é por isso que o músculo cardíaco, ele embora tenha aquela natureza estriada parecida com o esquelético, ele não entra em fadiga porque ele trabalha num processo em que ele pode descansar mais do que o que ele está trabalhando. Vendo aqui por cima, você já consegue perceber que as duas válvulas ventriculares, então lembrando que válvula é o nome desse trem todo aqui junto, e válvula
é só essa lamelinha que está aqui em verde turquesa, em azul turquesa, certo? Então, quando eu quero me referir ao conjunto, que é o que está circulado aí, é a válvula. E aqui é a válvula, da válvula. Então, aqui eu tenho a tricúspide, que é a válvula atrioventricular direita, e aqui eu tenho a bicúspide, também chamada de mitral, que é a atrioventricular esquerda. Esses dentes aqui, parecidos com dentes, na verdade, não são dentes, né? São apenas as cordas da musculatura que segura essas válvulas. Olha elas aqui. Ó. Tá vendo? Parece um monte de coadores. Aqui são as válvulas semilunares. Isso aqui da aorta, ou seja, do ventrículo esquerdo. Ok? E aqui a semilunar pulmonar. Bom, como vocês estão percebendo, esse tecido que forma essas válvulas aqui, ó, parece ele, na verdade, formado por cartilagem revestido por endotélio. Então, quando essas válvulas se fecham, o que a gente vai ter é uma membrana parecida com um tambor. Então, da mesma forma que você pensa num tambor, se eu tiver um tambor com a superfície maior, por exemplo, eu tenho esses dois daqui, ó. Se aqui fosse um tambor e aqui também fosse um tambor, tá? Semilunar fosse um tambor. Qual dos dois teria um som mais grave? Esse, o maior, né? Então o maior vai ter um som mais grave. Ele vai ter um som mais grosso, mais ruidoso. É exatamente isso que a gente tem no músculo cardíaco. Então no momento que o sangue ele entra, passou aqui, entrou nos ventrículos, aí aqui agora ele tenta refluir, ele se choca contra a parede dessas membranas, isso vai gerar um ruído, tá? Então esse ruído é um ruído que vai ser um ruído muito mais grave. E esse ruído ele é grave porque você vai ter uma, uma parede formada por um conjunto de membranas que são grandes. Então você vai ter um tum bastante forte, tá certo? Então esse processo que gera esse ruído, na verdade, esse som que se você colocar a mão no peito, ou colocar o ouvido no peito de alguém, ou colocar o estetoscópio, como a gente faz, né? Você coloca o esteto no peito de alguém e você fica ouvindo o tum-tá, 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 é exatamente o sangue se chocando contra essas válvulas. Então, isso produz o que nós chamamos de bulha. Ok? Então, essas bulhas, então, elas são graves, e nós temos agora as bulhas agudas, segunda bulha aqui. Então, como vocês estão vendo, olhando aqui, olha, por esse processo, você vai ter, olha, o sangue vai sair daqui do ventrículo esquerdo e vai passar por dentro da artéria aorta, né, passando pela válvula semilunar e lá pela outra válvula pulmonar do outro lado, semilunar pulmonar. Quando o sangue tenta voltar, refluindo, você está vendo que elas têm a estrutura propícia para deixar o sangue passar apenas nesse sentido aqui, ó, para fora. Tá vendo? Olha o orifíciozinho aqui, ó. O sangue só passa aqui, ó, por esse orifício. Se ele tenta voltar, ele se choca contra as paredes dela e elas se fecham. Então esse orifíciozinho aqui fica fechado, ó. É isso que vai gerar um segundo ruído, um tar. Só que agora ele é mais agudo. Por que agudo? Porque agora essas membranas aqui são bem menores do que essas monstruosas aqui, ó. Ok? Então você vai ter um tum mais forte aqui, um tá mais fraco aqui. Ok? Esse processo ele vai se repetindo indefinidamente. Então é isso que nós chamamos de bulhas. As bulhas normais do músculo cardíaco. Existem alguns processos, como por exemplo infecção bacteriana e tal, que você acaba tendo
uma lesão, tá? O nome disso é endocardite bacteriana. Essas lesões são geradas pelo próprio sistema imunológico. Então, no momento que o teu sistema de defesa ele entra para atacar a bactéria, ele também acaba atacando essas cartilagens, porque são muito parecidas as proteínas dessa cartilagem com a da parede celular das bactérias. Tanto é que existe uma bactéria específica que gera uma doença também bem específica, conhecida como febre reumática, e essa bactéria é o Streptococcus betamolítico do grupo A. Ela tem a característica muito parecida com essas válvulas aqui, a parte cartilaginosa. E aí, tudo que é cartilagem assim, no seu corpo, normalmente acaba sendo atacada pelo sistema imunológico. Então, você tem uma criança lá de 5 anos ou mais novinha, 6 anos, teve uma infecção de garganta ou algo do tipo, e foi por conta dessa bactéria. Então, corre o risco, se ela ficar tendo várias recidivas durante esse processo de crescimento, até a adolescência, corre o risco dessa criança ela fazer essa endocardite que vai gerar o famoso o sistema da febre reumática, né? E aí, uma das consequências mais graves é o seguinte: essa válvula aqui, ela vai ficar completamente obstruída, quase que completamente obstruída, depende do nível de agressão. Mas a maior parte dos casos, elas vão calcificando. O mais perigoso, obviamente, como sempre, é quando isso aqui chega na válvula bicúspide, na mitral. Então, vocês estão vendo que ela tem um orifício grande, né? Tá? Ela tem um orifício grande, a gente pode ver aqui. Quando ela começa a inflamar por conta do sistema imunológico, vai atacando isso ao longo dos anos, esse orifício aqui, ele, desse tamanho todo que ele era, ele pode às vezes ficar reduzido a algo como isso aqui, ó. Tudo isso aqui está fechado. Pensa bem aí agora, né? Então, isso ocorre por conta do inchaço, calcifica essas paredes aí, e aí você vai ter um sangue que deveria estar fluindo do átrio para o ventrículo por aqui, que vai estar passando só o esguichinho muito fino. Então, ele vai fazer um barulho parecido exatamente com o esguicho de uma pia. Você vai ouvir fazendo esse barulho assim. É, é, quando essas válvulas elas apresentam um problema, aí a gente dá um nome específico para esse problema. Vai receber o nome de sopro. Ok? Então, os sopros, eles são de dois tipos. Eles podem ser, como a gente está vendo aqui, estenose, que é estreitamento, ou pode ser insuficiência, que é um alargamento. No caso da insuficiência, é exatamente o oposto que eu estou falando aqui da estenose. Então, na estenose, eu tenho um estreitamento, ou seja, o sangue vai passar com dificuldade. Na insuficiência, é exatamente o oposto. O sangue passa nesse sentido. Vocês lembram que eu falei, por exemplo, ele passa aqui nesse sentido. Nesse caso aqui é o contrário, né? Perdão. Como aqui a válvula é atrioventricular, o sangue vem do átrio e passa aqui para o ventrículo. Quando o ventrículo entra em sístole, lembra que eu te falei, o sangue vai rebater contra a parede dessas válvulas aqui. Se a válvula for insuficiente, ao invés dela segurar, ela se fechar, ela vai continuar aberta e o sangue volta de novo para os átrios outra vez. Né? Então, isso é insuficiência de válvula. Ela não está dando conta do recado que ela precisava dar. Esse é um processo de insuficiência. Tudo isso aqui é de inflamação. Então, ao longo da adolescência, por exemplo, a pessoa foi tendo várias recidivas, várias infecções, reinfecção de garganta, por exemplo, por conta por esse patógeno, e aí ela vai desencadear esse processo aí, tá? Esse inchaço. Essa válvula está perdida. E aí vai ter que retirar ela. Ela pode ser retirada por um processo cirúrgico, obviamente. A retira a válvula
que está danificada e substitui por uma válvula sintética, que pode ser de porco, de boi. Sintética não, uma válvula orgânica, que pode ser de porco, de boi, ou uma válvula sintética, que aí ela é um material de uma fibra sintética que tem uma vantagem e uma desvantagem. A válvula orgânica, por ser de porco ou de boi, ela precisa ser tratada para tirar todo tipo de antígeno da superfície dela. Ou seja, não pode ficar nenhum tipo de antígeno, porque senão o corpo da pessoa vai rejeitar. Agora, ela tem um tempo, por conta disso, ela não vai ter irrigação sanguínea, vai ser uma válvula morta, completamente morta. E aí ela vai ter um tempo aí de 10 anos, em média, estourando, para ter que trocar outra vez. A pessoa vai ter que ser submetida a uma nova cirurgia para a retirada. Já a válvula sintética, ela tem uma durabilidade aí de 200 anos, ou seja, dá para mais de 2 vidas da pessoa, né, praticamente, bem mais de 2 vidas. Supondo que a pessoa chegue até os 100 anos, daria para viver 2 vezes com essa válvula. E tem o inconveniente que, no caso dessa válvula sintética, a pessoa, por ela não ser revestida por endotélio, que é um tecido conhecido do nosso corpo, o sangue ele começa a sofrer processos turbulentos dentro dessa válvula ao passar por ela. Então, para evitar a formação desses trombos, normalmente a pessoa vai ter que ficar usando anticoagulante, como heparina ou epanosulfato, para não ter coagulação. É bem mais complicado. Para cirurgia, menstruação, é um processo bem mais complicado, porque ela vai ter um sangramento muito maior, uma vez que durante esses períodos, mesmo na menstruação, você está usando um anticoagulante, então seu sangue ele passa a ter dificuldade para coagular, e aí, consequentemente, você vai ter essas, essas perdas, né? Esse problema que a perda de sangue vai ser maior do que o que seria em um indivíduo que não faz uso de anticoagulante. A vantagem é que a formação de trombos fica mais difícil, né? Tipo para infarto ou coisa do gênero, né? Essa é uma das vantagens para esse processo, tá? Então, vocês estão vendo como elas murcham no momento que o sangue tenta voltar. Isso a gente está pegando por base apenas aqui as atrioventriculares. Olha elas aqui, ó. Tá? Então, imagine que por algum motivo essa parte daqui e essa musculatura aqui se soltou, essa válvula passou cá para cima. Então, essa eversão, ela reverte o processo, é um prolapso. Tá? E isso aqui é o septo cardíaco, como a gente está vendo aqui. Ó. É o septo. A pessoa que desenvolve essa doença, que tem a tendência a desenvolver a morte súbita, ela tem esse septo aqui, a parede dele, bem mais grossa do que a do ventrículo esquerdo. Então, o que é que isso leva? No momento que a pessoa faz um esforço, esse esforço ele é muito grande, o que acontece muitas vezes? Uma válvula da válvula mitral, ela prolapsa e entope a saída aqui, ó, da aorta. Então, esse processo acontece porque a parede do músculo, a parte interna, ela é muito mais grossa, então ela deforma a válvula mitral, puxando a válvula, uma das válvulas dela, para dentro aqui, entupindo a aorta. Esse processo vai parar completamente o fluxo de sangue sistêmico, inclusive na cabeça. Então, quando a pessoa faz um esforço grande, que ela está correndo, um atleta vai lá correndo na lateral do campo, quando ele chega no final, para cruzar, o cara, puf, cai. E é exatamente o momento que a frequência cardíaca está no máximo, e aí esse prolapso aqui para dentro, entupindo, tecnicamente falando, entope, obstrui a semilunar aórtica, e com isso o fluxo de sangue pela aorta é interrompido. É como se você pinçasse, botasse uma rolha na circulação sistêmica, ou seja, tudo para. E aí o cara cai lá desmaiado, até o coração diminuir a frequência de novo, para que essa válvula aqui, ela desobstrua a entrada da semilunar aórtica.